E aí, tudo bem? Olha, hoje mais cedo na aula, a gente abordou o assunto dessa parte de expressão gestual. Como os gestos que você tem em português, em inglês, em francês, eles podem mudar de cultura para cultura. Então, por exemplo, deixa eu tirar o som daqui, para o celular não fazer esse som de novo. Não que atrapalhe o vídeo, mas distrai. Então, por exemplo, você tem aí, dependendo de cada cultura, e pode mudar o gesto que você faz. Por exemplo, a gente está falando aqui, eu estou vendo a minha mão no vídeo, tem essa coisa do italiano, né, que ele fala assim, não sei o que e tal. Tanto que tem aquela piada que se você quer fazer com que o italiano pare de falar, você tem que algemar, né, e não tampar a boca. Mas, objetivamente, vamos lá. Eu contei essa história hoje mais cedo, que quando eu estava lá, nos Estados Unidos, trabalhando, eu trabalhava lá na Disney, numa vendinha, batata frita, churros, era peão da Disney, né? Trabalhava lá, cozinhava e tudo. E às vezes eu fechava o lugar e tinha alguém que chegava apressado. E aqui no Brasil, o gesto que a gente usa para falar que o lugar está fechado é mais ou menos assim, né? Pelo menos é isso que eu conheço. Fala, ó, fechou, tá fechado. Nos Estados Unidos, não. Todo mundo que eu via quando ia me comunicar que estava fechado, por exemplo, imagina, eu tô atrás atrás do vidro, e aí a pessoa chega, bate assim e pergunta se eu tô fechado, só que ela não vai falar. Então ela fazia assim. Então fechado em inglês americano significa assim, ó. O que para nós brasileiros talvez significasse, sei lá, matar alguém, morreu, tá morto, não sei, né? Aí tem também outra coisa que até um aluno me perguntou, como é que você é treinado para apontar direções na Disney? E você é treinado utilizando os dois dedos. Você tem que apontar assim. A direção você aponta assim, né? Assado e tal. Aí você vai apontar para onde você quer. Por quê? Porque em algumas culturas você fazer o dedo assim, ou tá apontando diretamente para alguém, isso pode ser considerado mal educado. Então é uma coisa comum de quem já trabalhou na Disney, que aponta, até depois já não trabalhando lá, para os lugares assim, com dois dedos, né? Para um lado, para o outro e tal, porque essa é a maneira que você é treinado e considerado mais, assim, não ofensivo, né? E você vai poder apontar para qualquer lugar. Eu estava pesquisando um pouco para fazer esse vídeo e eu lembro também que nas minhas aulas de francês eu aprendi que esse gesto aqui, ó, você dar uma banana em francês seria o equivalente a um palavrão terrível, tipo um vai tomar no cu. O francês fazia esse gesto aqui. Eu procurei alguma teoria para corroborar isso que eu aprendi, mas eu também não achei. O que eu achei, e eu vou deixar os links aqui abaixo, e se eu não deixar o link, você pode ser ainda mais legal, achar mais coisas se você colocar assim no Google. Hand gestures. Gestos com a mão. Hand gestures around the world. E aí você vai achar coisas muito legais. Inclusive, esse vídeo que eu estava vendo agora, em francês, é de um canal chamado Comme une Française. E aí, vale muito a pena ver esse canal, achei muito legal. E são aulas de francês. E ela tá lá ensinando os 12 gestos mais comuns em francês. Eu lembro que alguns ela fala... Por exemplo, esse aqui é bem universal, né? Você faz assim, vai ligar para alguém, mas imagino que isso aqui seja basicamente universal. Mas eu vi um lá, por exemplo, quando a pessoa tá bêbado, a pessoa faz assim, ó, tá bêbado. Isso eu nunca vi realmente, né? Em francês. Se é comum falar a pessoa tá bêbado assim, eu nunca tinha visto. Mas então, voltando a essa parte mais ofensiva e arbitrária. Eu estava vendo, tem um vídeo do BuzzFeed que fala de hand gestures e, por exemplo, fala que, assim, ok, em inglês, e tá lá, no Brasil isso aqui significa cu, significa ofensivo, alguma coisa ofensiva, mas eu imagino, o que eu vi, o que eu aprendi na rua, eu fazer uma coisa assim, né? Tipo, que é aqui pra você. E não assim. Eu imagino que aqui, mas tá lá, você vê como é uma coisa arbitrária, mal informada, difícil de saber exatamente. Mas eu nunca vi, eu não acho isso aqui ofensivo. Eu acho que é bem estabelecido que isso aqui no Brasil significa ok. Eu nunca vi a pessoa falar, aqui pra você. Eu falo, não, ok pra você. Eu nunca entendi disso. Então começa a ser uma coisa meio arbitrária. Por exemplo, isso aqui pra mim é um símbolo de rock and roll. Né? Ou então algumas pessoas falam, o símbolo do capeta e tal, mas isso aqui para simbolizar o capeta, não sei, para mim é rock and roll, a pessoa fazendo assim, né? Mas aí também, tudo bem, se a pessoa colocar assim na cabeça, aí vai falar, o cara é corno, né? Aqui, mas tem que botar na cabeça, aí fala que lá no vídeo fala, não, faz assim, significa que o cara é corno ou não sei o quê.
Tanto que em inglês não tem nenhuma palavra em si para falar que o cara é corno, né? Essa coisa assim de falar de corno, cornuto, cornudo, é uma coisa assim mais latina, né? Você não sacaneia um americano porque ele é corno. Não existe esse tipo de coisa, né? E por aí você começa a ver que até a tradução das palavras e dos gestos e tal é sempre uma questão de negociação. Humberto Eco falava isso, que uma tradução é uma negociação de significado entre duas línguas. Um outro gesto interessante é esse aqui. Esse eu tenho um dicionário visual de gestos argentinos. Então esse aqui, por exemplo, em argentino, em espanhol argentino, significa ojo, atenção. Aqui também pode ser, né? Atenção, ó, abrir os olhos e tal, né? Mas esse aqui, ojo, e assim, você faz assim e fala ojo, significa abrir os olhos, ou seja, atenção. Mas aí tá nesse vídeo, que eu vou colocar os links aí abaixo, dessa Comme une Française, nesse canal em francês. Isso aqui, segundo ela, significa eu não acredito no que você está falando. Né? I don't believe you. Eu não acredito. Então, assim, muito difícil. A verdade é essa. Conclusão, muito difícil você saber exatamente o que significa cada coisa em cada lugar do mundo. Né? Acho que é mais uma coisa de tentativa de acerto e tal, a gente sabe mais ou menos o que funciona aqui, mas até aí você vê que tem gente que pode mudar de lugar para lugar. Então, cuidado, mas eu acho que tem alguns que são aí bastante universais, né? Mas vale muito a pena pesquisar sobre isso, então veja os vídeos aí abaixo também para você continuar aprendendo aí, saber como ofender ou não ser ofendido através de gestos e também comunicar algumas outras coisas. Bem, muito obrigado por assistir, meu nome é Paulo Nidek. E até a próxima.